Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 108. O instinto e a inteligência, a Gênesis capítulo 3, dando sequência na questão de número 11. Então, é assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e fecha alternativamente. Porque você já observou, eu pelo menos tenho aqui no quintal de casa algumas flores que durante o sol quente, essas é preguiçosa mesmo, essa não vai evoluir, essas plantinhas não. Durante o sol quente, elas se fecham. Quando, melhora um pouco a temperatura, fica mais assim, mais amena, mais fresquinho, elas se abrem. E o interessante é que essas plantas aqui à noite, elas se fecham todas. E elas só se abrem durante o dia. Assim mesmo, se o sol não estiver muito escaldante. Então, olha só para você ver um tipo de instinto. Existem algumas plantas que muitas pessoas têm o hábito de dizer que são sensitivas. Nós temos que entender que todas as plantas são sensitivas. Todas. Ah, Luiz, mas tem umas que são mais sensitivas que as outras. Todas. 100% das plantas são sensitivas. Isso não significa que, pelo fato de serem sensitivas, são médiums. Não é isso, não. Tanto é que os cientistas já estudaram isso e estudam, e eles, de fato, e porque isso é fato, já chegaram a essa conclusão, que todas as plantas são sensitivas. As plantas, elas sentem quando o ambiente está carregado de energias deletérias. As plantas sentem quando as pessoas em casa estão todas desequilibradas. Então elas ficam murchas. Tem pessoas que dizem assim, mas engraçado, aquela planta minha ali estava tão bonita semana passada, morreu, secou até a raiz. Aí mexe ali, na queixachim. Será que não é algum tipo de inseto, alguma coisa, alguma praga? Não, é o magnetismo da própria pessoa que matou a planta. Porque as plantas são sensitivas. Independente de instintivas ou não. Independente de instinto de conservação. Independente de instinto de sobrevivência. Elas são dotadas de sensibilidade. As plantas gostam quando nós conversamos com elas. Oi, Rosinha, oi, Florzinha, oi, coisa linda.
sabe? Você passa a mão nela assim com todo carinho, sabe? Vai regar as tuas plantas conversando com elas, porque elas estão te ouvindo, elas estão te sentindo. Como a criança no útero da mãe ouve tudo que a mãe pensa. Agora imagina o que a mãe fala. Imagina o que a mãe come, bebe, fuma. Se a criança ouve todos os pensamentos, ouve. Não só sente, não. Então, é de extrema importância desenvolver essa sensibilidade através dos olhos da alma. Porque aí a pessoa, ele consegue se conectar com os reinos que encontram-se lado a lado a ele em processo de evolução. Nós não podemos nos esquecer que a doutrina dos espíritos nos esclarece que nós fazemos parte de uma família só, em processo de evolução. Mas não é só o espírito, é o ser em processo de evolução. Agora vejamos. Quando se diz o ser é em processo de evolução, isso equivale a dizer mineral, vegetal, animal, hominal e os outros reinos que nós desconhecemos, porque existe um número inimaginável de reinos, microcosmo e macrocosmo. Existem os reinos invisível que circunda o nosso eu. Pois Paulo não disse que nele nós nos movemos, nele nós existimos? Isso significa que todos nós vivemos em comum acordo. Todos nós temos algo em comum. Todos os reinos dependem um do outro. Então nós temos que nos conscientizar-se que as plantas, os animais, além do instinto de sobrevivência, que nós ainda vamos explicar isso mais para frente, o instinto de conservação, são seres sensitivos, captam, nos ouvem, nos sentem. A natureza gosta de ser amada. Eu, quando tenho que cortar um galho, ai meu Deus do céu, me parte o coração. Mas devido à necessidade do progresso, porque há o progresso ali também, naquela poda, eu peço desculpa para a árvore, para o galho, para dar licença, e pá, o facão nela. A gente tem que pedir licença à natureza. Então, olha só para você ver. Faz necessário que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram com as gavinhas, né? Observe para você ver um muro. Você passa próximo assim um muro e tem lá aquelas trepadeiras no muro. As pessoas falam assim, nossa, mas isso parece uma praga, né? É o olho ruim, tá vendo? A maldade. Ali são seres em processo de evolução.
nós temos que entender que nós já passamos por todo aquele processo ali também, na evolução. Não quer dizer que nós fomos uma trepadeira, uma árvore, mas nós já passamos pela essência. Então, observa a trepadeira. Ela vai crescendo, a folha buscando, né? Aquelas que produzem oxigênio, outras em busca da fotossíntese, né? Através dos raios solares, outras absorvendo gás carbônico. Então, todas trabalhando. E ali o caulezinho crescendo, né, através das suas gavinhas, né, que são aquelas, né, peguinhas, né, vai entranhando no muro. E, de certa forma, eu vou usar esse termo assim, só para simplificar, vai subtraindo todos os elementos que existe naquele mineral, porque o muro ali não deixa de ser um mineral composto por todos os elementos suficiente à alimentação daquela planta. Então ela vai vampirizando o muro, vai vampirizando, vai sugando todos os elementos e vai crescendo. Daí a pouco tampa todo o muro. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Olha só para você ver. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Você conseguiu entender isso? É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Aí existe o instinto, não só instinto de sobrevivência, como também o instinto de conservação. Enfim, existem várias classificações. Então, o animal, por exemplo, numa savana, vamos pensar assim. O leão, ele acorda de manhã pensando assim: tenho que matar uma gazela hoje se eu quiser continuar vivo na savana. Lá para frente nós vamos entender tudo isso aqui. Porque é assim, mas não é assim também. Então o leão, ele acorda pensando: se eu quiser continuar vivo, tenho que matar para mim sobreviver. E a gazela acorda pensando assim: se eu quiser continuar viva, eu vou ter que superar o leão. É assim, como se diz o ditado, a lei da sobrevivência. Então, observa para você ver a disciplina na natureza. Então, por exemplo, se tem 10 gazelas e se tem 3 leões, eles matam uma gazela só. E eles matam aquela que já não está em boas condições mais. Porque o instinto
diz a eles: não mate aquela gazela que está prenha, porque senão vai acabar com a caça e você vai morrer de fome. Olha só para você como é que são as coisas. Então é uma guerra. Mas essa guerra é uma guerra visível e também uma guerra invisível entre os instintos de sobrevivência e de conservação. Nos seres humanos, enquanto não evolui, também nós somos dotados de muitos instintos, que temos controle sobre eles e também aqueles que nós não temos controle sobre eles devido à nossa inferioridade. Então, olha só para você ver. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Você observa para você ver os ursos. Eles entram no estado de hibernação, 6 meses hibernados. Só que quando termina aquele período de hibernação, eles deixam aquela loca e eles sabem que eles têm um certo período, ou seja, 8 meses de hibernação, 6 meses. Eles sabem exatamente, eu tenho 90 dias para acumular gordura no meu organismo. Eu tenho 90 dias para me acumular energias, porque na hibernação, mesmo o metabolismo baixo, ali queima-se energia, mesmo o metabolismo baixo. Por isso que as pessoas, seres humanos dotados de um metabolismo super acelerado, ele é uma pessoa assim, mais esbelta, né? Vamos dizer assim, vamos simplificar, é uma pessoa mais magra, enquanto as pessoas mais obesas, o metabolismo delas é mais lento. Então nós sabemos que o metabolismo humano durante o dia tende a ser mais acelerado. Por isso não se recomenda comer certos alimentos, fazer uso de certos alimentos à noite, porque à noite a tendência é que o metabolismo dá uma baixadinha. Aí a pessoa, não queimando aquela energia, transforma-se em células gordurosas e depois a pessoa fica obesa. E ali vem, alguns probleminhas na carote, e nos ventrículos e por aí em diante, as coronárias. Aí vem o danadinho do infarto, do AVC, o obeso, e também o sedentarismo, Olha, engloba tudo isso, gente. Parece que não, mas engloba, pode ter certeza. Então, é pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Existem determinados lugares, na Europa, por exemplo, vou dizer Europa, que existe alguns coelhos
que eles saem da toca, né? E saem assim vários coelhos da toca e eles comem uma graminha que tem ali por perto da toca. Mas fica um que de sentinela, observando. E por que é de sentinela? Porque ele sabe que existe águias que se alimentam deles, porque eles também são abatidos. Então, eles abatem a graminha, porque eles têm que se alimentar. Olha o instinto deles. Vamos comer a graminha? Vamos. Mas, fulano, fica sentinela aí. Depois a gente reveza. De forma que quando a águia percebe que eles estão se alimentando, a águia parte para cima deles. Mas aquela sentinela, percebendo, avisa. Dá um sinal. Não é assim com o dedo, não, porque senão ele vai falar que trabalha no centro de Umbanda. Não é não. Ele emite um som lá, um assovio, alguma coisa assim. Todo mundo vaza para dentro da toca. Que coisa, né? Que instinto é esse? É uma inteligência rudimentar? Ou é uma inteligência estranha além da rudimentar? Nós temos tanta coisa para falar a respeito aqui. Também faz parte do tema. Mostrou-se um gorila, né? Um orangotango, aliás. Porque gorila é uma coisa, orangotango é outra. O orangotango chegou, bateu com aquela mão dele, bateu assim numa madeira podre. Toque, 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 toque. E ao mesmo tempo ele colocou o ouvido assim, depois que ele bateu, ele colocou o ouvido assim e ficou escutando. Depois de alguns segundos ele pegou um pauzinho assim, num galho assim, veio e introduziu dentro de um buraquinho, um orifíciozinho que havia ali. E socou lá dentro várias vezes assim. De repente ele parou. Por que ele parou? Porque ele percebeu que lá dentro havia uma larvazinha, né? Um mandruvazinho, né? É uma larva. Ele parou porque ele percebeu que ela mordeu aquele pauzinho. Então ele puxou. No que ele puxou, ela saiu grudada naquele pauzinho. É o alimento dele, ele comeu aquele alimento. Outro orangotango descobriu numa árvore podre um favo de mel lá no centro da árvore. Então ele enfiava um pauzinho que ia até lá no favo, umedecia o pauzinho, vinha passar na boca. Umedecia, passar na boca. Umedecia, passar na boca. Mas tem uma outra coisa também. Gente, você entende que isso é um estudo, faz parte disso aqui. Tudo que eu estou comentando faz parte disso aqui. Só que nós estamos no princípio. Como também eu assisti um documentário, uma espécie de passarinho na Europa, mas está no mundo inteiro. Não são os passarinhos, não, mas eu vou para os passarinhos, para você ver o instinto. Tinha um casal de passarinho, né? O macho e a fêmea estavam num galhozinho assim. Eu não sei que som ela emitiu ali, que ele saiu à procura de alimento para ela. Quer dizer, falou para ela assim: ô João, sai à procura de larvas para me alimentar. Tô com fome, João. E o besta do João saiu à procura de larvazinha, de alimento para
para maricotazinha. Só que isso era tudo enganação. Enquanto o João saiu, ela, percebendo que num galho de uma outra árvore próxima havia um guarda-roupa de 6 portas, ela, lá no galinho dele, deu uma namoradinha com ele. Você entendeu a namoradinha quer dizer, né? Deu uma namoradinha rapidinha e correu de volta pro galinho onde ela estava antes. E o João chega com o bichinho no bico. E ela ainda faz uma gracinha ainda para ele, ainda come o bichinho assim na frente do João, com coisa que nada tivesse acontecido. E ela ainda fica olhando para os lados assim, sabe? Que instinto é esse? Que inteligência é essa? O que passou pela mente daquela passarinhazinha ali entraiu o Joãozinho, que era o maridinho dela. E o guarda-roupinha lá, né, de 6 portas lá, o guarda-roupa de 6 portas no outro galinho, ficou lá assim também disfarçando, olhando pro lado, sabe, olhando para... Mostrou, gente, no documentário. Eu fiquei pasmo. Eu falei, gente, mas não é possível. Só escondendo o menino Jesus mesmo. Vamos para o próximo vídeo.